Olá pessoal, aqui é Marco Aurélio Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre criminologia. Hoje nosso tema é a Escola Clássica das Ciências Criminais. O estudo da Escola Clássica das Ciências Criminais é bastante importante por pelo menos dois motivos. Primeiro porque muitos dos princípios, dos postulados da assim chamada Escola Clássica ainda fazem parte do nosso direito penal hoje. O direito penal com o qual nós convivemos tem seu embasamento em relação ao tema das penas na escola clássica e numa corrente que é posterior à escola clássica, que se chama positivismo criminológico. E o segundo motivo que recomenda estudar a escola clássica é exatamente possibilitar uma melhor compreensão do positivismo criminológico, que é uma corrente que se seguirá à escola clássica e que inclusive vai batizar esse conjunto de autores como escola clássica. Perceba-se que a expressão escola clássica nesse sentido é pejorativa. A intenção dos positivistas era diminuir a escola clássica, sustentando que ela seria um saber tradicional e, portanto, já superado. E a primeira questão que nós precisamos enfrentar é a da contextualização histórica da escola clássica, ou o iluminismo penal, ou, como outros chamam, criminologia liberal. E nós estamos aqui exatamente falando do iluminismo. O iluminismo que importa não apenas para o direito penal ou para a criminologia, embora não possamos usar a expressão criminologia em relação a eles. A criminologia é uma expressão que vem depois, que vai surgir já no contexto do positivismo criminológico. Então precisamos cuidar com um certo anacronismo, né? Não podemos falar da escola clássica da criminologia, isso seria efetivamente anacrônico. Mas o iluminismo não importa apenas no aspecto das ciências criminais. O iluminismo é um grande movimento cultural que envolve questões políticas, que envolve questões sociais, que envolve questões econômicas, e ele se caracteriza por um conjunto de pensadores que, ao longo do século XVIII, quem sabe já a partir do final do século XVII, passam a tratar desses temas desde uma perspectiva da razão, de uma perspectiva racional. Podemos dizer que o iluminismo é uma consequência de acontecimentos históricos bastante importantes que vieram antes, e aqui eu me refiro especificamente ao renascimento cultural. Veja, portanto, que é um momento em que a sociedade europeia sai de um contexto da Idade Média, abandona certas ideias que estão muito mais ligadas a explicações místicas sobre as questões da vida e passam a abraçar questões mais racionais. Também é precursora do iluminismo a Revolução Científica, essa do século XVII, e envolve autores importantes como Bacon, como Descartes, como Newton, e efetivamente é um momento em que a razão passa a ocupar o lugar central na formação do conhecimento humano. Esse é o contexto histórico do iluminismo, porque ele vem logo depois desses dois grandes acontecimentos, desses dois grandes movimentos, e ele estuda ou ele busca entender questões ligadas à política, à economia, à vida em sociedade e dá contribuições em relação a isso. Então, os iluministas eles estão muito calcados em ideias como a do utilitarismo, é a maior porção de felicidade para a maior parte das pessoas, com o menor sacrifício possível. Isso vai orientar muitas das ideias iluministas, inclusive ideias ligadas à política, inclusive ideias ligadas à lei. E é exatamente nesse contexto que se insere a escola clássica das ciências criminais. No chamado iluminismo penal, o que importa é entender que o sistema penal precisa promover algo útil para a sociedade.
Ele precisa estar organizado de uma maneira racional e que possa efetivamente ter alguma utilidade. Então, desde logo, o iluminismo vai repudiar de maneira muito forte compreensões medievais em relação ao sistema penal. Tanto em relação ao processo, existia tortura para obtenção de confissão no processo penal desde mais ou menos do século XIII até muito perto do iluminismo, e na verdade até depois do iluminismo ainda segue existindo tortura prevista na lei, efetivamente. A lei vigente no Brasil até o século XIX, até o Código de Processo Criminal do Império, a lei brasileira ainda previa tortura para obtenção de confissão. E essa coisa bárbara, essa coisa selvagem, essa coisa violenta que estava presente na legislação vai ser combatida pelo iluminismo penal, que em relação ao processo penal quer buscar soluções, como disse, racionais, uma investigação racional do fato. Mas o iluminismo também se interessa pelo direito penal e, nesse sentido, ele vai negar a possibilidade da adoção de penas cruéis, de penas infamantes. A pena de morte vai ser combatida pelos iluministas por várias razões, mas principalmente por uma razão muito simples. Todos sabem que ocorrem erros judiciários e, eventualmente, um réu que é condenado hoje, amanhã prova a inocência dele. E se você aplica a pena de morte, se for provada a inocência do indivíduo depois, simplesmente não há o que fazer. Não é porque foi aplicada uma pena que é irremediável, que não pode ser revista. Então os iluministas combatiam a possibilidade de penas cruéis, de penas de trabalhos forçados, de penas de castigos corporais. A pena, para eles, então, precisa ter uma função, efetivamente, que possa trazer algum proveito para a sociedade. E esse proveito estará ligado, como vou desenvolver com mais detalhes, à ideia de defesa da sociedade. Então, o sistema penal, o direito penal, o processo penal, a pena, o próprio crime, tem que servir de alguma maneira para proteger a sociedade, ou para promover uma sociedade com menos violência, com menos crimes. Nós vamos estudar esse tema nessa videoaula conhecendo alguns dos autores, não serão todos, mas os principais autores do iluminismo e as ideias centrais que eles propunham. Depois vamos entender, num apanhado mais geral, o que caracterizaria o iluminismo penal. E ao final vamos conversar um pouco sobre as influências da escola clássica no direito penal dos nossos tempos. Já mencionei no início desse vídeo que não podemos usar a expressão escola clássica da criminologia. Isso porque a criminologia não existia com esse nome, com o objeto de estudo que tem naquele período. Então, o século XVIII nós chamamos de fase pré-científica da criminologia ou das ciências criminais. Seria melhor usar sempre a expressão ciências criminais para esse período, porque essa é uma expressão mais vaga. A criminologia tem um sentido mais determinado, tá ligado a um certo objeto de estudo e que só pode efetivamente ser verificado a partir do positivismo criminológico, a partir das correntes teóricas do século XIX. Então seria melhor chamar de escola clássica das ciências criminais. Mas se questiona até se seria possível falar em escola, que a escola pressupõe que você tem vários autores que estão trabalhando juntos, que pensam de maneira igual, que contribuem de alguma maneira para a formação do conhecimento. E no caso da escola clássica, o que nós temos efetivamente é um conjunto de pessoas não muito articuladas, que falam em períodos diferentes, sobre temas que são parecidos porque as influências dessas pessoas são influências parecidas. Os primeiros iluministas que merecem referência são os irmãos Verri, Pietro e Alessandro Verri. São autores italianos do século XVIII, escrevem uma obra muito importante, traduzida para o português, recomendo a leitura caso tenham interesse, que se chama Observações sobre a Tortura.
Nessa obra, os irmãos Verri tentam mostrar como a tortura para a obtenção de confissão é inútil, pode levar a erros, pode favorecer soluções absurdas para o processo penal. Eles citam alguns casos de perseguição de heresias na Idade Média em que se utilizou a tortura, e eles demonstram a partir dos autos desses processos de heresia, autos escritos, são documentos históricos, que pessoas confessavam coisas absurdas, coisas que eram impossíveis a partir da tortura. Então, esta é uma obra importante porque ela, de uma certa maneira, reflete o pensamento do Pietro Verri. Pietro Verri é um dos primeiros iluministas penais e ele vai servir de influência para autores que virão depois. Existem autores que são mais importantes para o pensamento criminológico, mais do que os irmãos Verri, mas o Pietro Verri, que era um economista, que era um filósofo e que também se interessou pela questão do processo penal, entre vários outros, acabou, como era amigo, como era um colega, influenciando bastante o Cesare Beccaria, ou César Beccaria, este sim o principal dos iluministas penais. É esse que aparece no slide agora, o Cesare Bonesana di Beccaria. Ele escreve uma obra clássica do direito, clássica da criminologia, que precisa ser lida por todos, se chama Dos Delitos e das Penas. É uma obra muito fácil de achar na internet, porque ela já é de domínio público há muitos anos. Esse texto é de 1764 e é este livro que faz de Beccaria o principal representante do iluminismo penal. E nessa obra ele sustenta que o sistema penal deve ser humanizado, as penas devem ser racionalizadas, porque o que se vivia antes desta proposta, que vai desembocar na Revolução Francesa, diga-se de passagem, não é ao longo do século XVIII que na Inglaterra e no final do século XVIII que na França, que essas ideias iluministas ganham força suficiente para efetivamente influenciar transformações políticas, transformações legislativas. Mas o que você tinha antes disso era o chamado arbítrio penal, que você tem juízes que atuam praticamente sem limites, inclusive sem limites legais, em que o processo penal está sujeito à vontade do monarca, que faz e desfaz o que quiser, da maneira que quiser. Então, a grande preocupação desses autores é estabelecer limites à atuação do poder estatal, e esses limites estariam ligados, primeiro, à ideia de previsão legal, de legalidade, mas também ligados à ideia de racionalização. E é esse princípio que já mencionei, mas que vamos discutir com mais detalhes agora, que é o princípio do utilitarismo, o princípio da utilidade. Essa ideia de maior felicidade possível para o maior número de pessoas, essa acaba sendo a ideia central do iluminismo nessa perspectiva utilitarista. Então, as relações entre o Estado e as pessoas têm que servir para promover este bem comum. Claro que algumas pessoas serão punidas, claro que algumas pessoas terão seus direitos limitados, restritos, mas a lógica tem que ser a menor restrição possível que produza a maior vantagem, a maior utilidade possível para o maior número de pessoas. Então, nesse sentido, Beccaria é o grande defensor do chamado utilitarismo penal. Isso representa uma grande transformação na compreensão que se tem acerca do papel do sistema penal. Porque antes ele era efetivamente um puro e simples instrumento de controle social à disposição do monarca. A partir dessas ideias do iluminismo é que se vai compreender que a lei penal deve servir, inclusive, como limite ao poder punitivo estatal, como um limite àquilo que se pode fazer. Então, os juízes, o monarca, quem exerce o poder,
Só pode exercer esse poder nos limites legais. Isso exatamente para defender as pessoas de eventuais arbítrios. Há um embasamento na teoria do contrato social, ele está muito presente no Beccaria. O tempo todo o Beccaria fala do pacto social, e aí vocês devem lembrar dos estudos do ensino médio que esse pacto social significa que abrimos mão de parte de nossas liberdades, transferindo para o Estado o monopólio do poder, o monopólio do poder punitivo. Então nós abrimos mão de praticar vingança privada porque o Estado fará isso da maneira mais racional possível. Sim, então esse é o núcleo da ideia de um utilitarismo penal. Para Beccaria, a pena deve ter função de prevenção geral. Essa é uma questão muito importante para estudos criminológicos, que é uma discussão que vai voltar o tempo todo em vários temas, em várias correntes, em várias teorias, inclusive no direito penal de hoje, como mencionei no início da videoaula, porque o nosso direito penal de hoje ainda acredita que o sistema penal serve para contraestimular a prática de crimes. Prevenção geral é isso. É o sistema penal funcionando para evitar, para contraestimular e por isso evitar que pessoas pratiquem crimes. A lógica é, há uma ameaça de sanção. Se você praticar essa conduta, você vai receber determinado castigo. E as pessoas sabendo disso, então se absteriam, deixariam de praticar essas condutas. Isso se chama, então, teoria da prevenção geral ou função de prevenção geral da pena ou do direito penal. E para Beccaria essa ideia é muito importante. Então ele vai construir toda a obra dele, todo o projeto que ele apresenta para o sistema penal a partir desta lógica. Então é nesse sentido que a justiça criminal deve ter essas 4 características. Ela deve ser inevitável, consistente, proporcional e célere. Inevitável significa ela deve ser aplicada sempre. Ou é a ideia de certeza da punição. Qualquer pessoa que pratique uma conduta criminosa deve ter a certeza de que será punida. É essa certeza da punição que promoveria essa ideia de prevenção geral, de contraestímulo à prática de crime. A justiça criminal também deve ser consistente, o que significa dizer que ela deve atuar sempre da mesma maneira. Ela deve ter um comportamento que é previsível. Então, as pessoas todas devem saber que se praticarem determinada conduta, a pena que vão receber é esta determinada e específica pena. Exatamente para que você evite os arbítrios do juiz, que poderia exagerar num caso, quem sabe pegar mais leve em outro caso. Então essa é a consistência que Beccaria defende para a justiça criminal. Ela deve ser proporcional, significa a pena deve ser proporcional ao delito. Delitos mais graves devem ter penas mais graves, delitos leves devem ter penas leves. E ela deve ser célere. Para que tenha essa função preventiva, a pena deve ser aplicada o mais rápido possível, desde que se respeite, claro, aquele mínimo para uma apuração racional do fato, para que o processo possa ser realizado da maneira correta, mas ele deve ser o mais rápido possível. Essas ideias de Beccaria são algumas das ideias que estão presentes até hoje no nosso direito penal. O problema é que isso pode ser discutido em uma outra aula de outro tema, mas o problema é que a inevitabilidade da justiça criminal falha. Não há nenhum sistema penal de nenhum país que consiga punir todos os crimes. Pelo volume dos crimes, pela dificuldade na apuração, pela limitação dos recursos. Então, embora seja um ideal muito importante, a verdade é que ele não se apresenta em nenhum país. Não é uma ideia que seja execuível, que possa ser concretamente executada. E a celeridade também é um problema. O processo não pode ser rápido demais a ponto de você cometer erros, porque você não apurou bem o fato. E além disso, como você tem um número muito grande de fatos para apurar, com muita frequência não é possível fazer tudo rapidamente.
mas esses ideais da justiça criminal estão lá no Beccaria e, de certa maneira, eles seguem sendo relevantes para os nossos dias. Para Beccaria e para os iluministas penais de maneira geral, crime é um conceito jurídico. Significa, crime é conduta prevista na lei. Isso porque antes das ideias iluministas, o monarca tinha muito poder, inclusive, para definir o que é crime. Inclusive podendo definir condutas não previstas em leis escritas como crimes. E isso, claro, vai gerar muita insegurança para as pessoas. Então, um consenso que há nos iluministas penais é a ideia de que o crime deve estar previsto em lei, ou princípio, isso também é chamado de princípio da legalidade. E o crime, esse ponto também é relevante, é uma escolha racional errada, fundada no livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, para esses autores, ele é dogmático. Estou usando essa expressão dogmático porque o livre-arbítrio, para eles, é uma coisa inquestionável. O livre-arbítrio está presente sempre. Então, qualquer pessoa que cometeu um crime tem responsabilidade moral por este fato porque escolheu praticar aquela conduta de maneira livre. Então, essas são as ideias centrais para a Beccaria e para os iluministas de maneira geral. A ideia da legalidade associada ao conceito jurídico de crime e também essa noção de que o livre-arbítrio permite que a pessoa faça uma escolha e, portanto, praticar o crime é sempre esta escolha racional errada. Depois de Beccaria, no contexto inglês, um autor importante que surge é o Jeremy Bentham. Bentham também é um economista, também se interessa por questões políticas e lá pelas tantas ele acaba falando sobre sistema penal, lá pelas tantas ele acaba fazendo críticas ao direito da Inglaterra do período dele e isso vai acabar tendo certa importância para as questões ligadas ao funcionamento da justiça criminal. Bentham é um inglês. E a Inglaterra tradicionalmente não tem leis escritas. Isso é diferente da Itália, da França, que são países que se caracterizam pelo direito escrito, por decretos reais, por leis dos reis, por códigos legais. A Inglaterra tem o que se chama de direito costumeiro. Esse é um direito que não precisa estar escrito, porque esse direito está fundado nos costumes que as pessoas compartilham. E são esses costumes que têm que ser reconhecidos pelos juízes ingleses na hora de aplicar sentenças. E claro que para o direito penal isso é muito inseguro, porque se os crimes não estão previstos em lei, veja como você efetivamente tem uma situação em que até você pode ter dúvida se uma conduta é lícita ou não, ou se isso vai ter alguma consequência depois ou não. Essa é a essência da crítica de Bentham ao direito inglês da época. Ele defende que a Inglaterra deveria ter um direito escrito, como os países da Europa continental. Então ele vai defender o tal princípio da legalidade, aquele mesmo princípio que já tinha sido defendido anteriormente pelo Beccaria. Os crimes, as condutas que são crimes devem estar previstas na lei como tal. Lei prévia que estabeleça o que é um crime e que o juiz aplique esta lei efetivamente. Bentham também se ocupa do que podemos chamar aqui de utilitarismo penitenciário. E isso é uma coisa interessante e que vai ser aplicada no mundo de hoje em dia, em alguns contextos, mas que até pode permitir reflexões que nós não vamos fazer hoje, mas reflexões sobre outras formas de vigilância das pessoas. Bentham propõe um modelo de penitenciária em que você tem o mínimo possível de guardas vigiando o maior número possível de presos. Então, veja como também é a lógica do utilitarismo aqui, não é? E esse modelo de presídio se chama panóptico. Vai aparecer aí no slide agora, o panóptico, do lado esquerdo tem um diagrama do modelo do próprio Bentham. Então veja que é um presídio circular, nesse presídio circular há uma torre central, o vigia, o guarda, o agente penitenciário fica nesta torre central, essa torre central tem luzes que vão prejudicar a visibilidade dos presos, os presos estão em celas,
neste anel externo, de modo que cada preso, quando olha para a torre, não consegue saber exatamente para onde está olhando o agente penitenciário, para onde o vigia está olhando. O vigia pode estar olhando para uma cela aqui, mas como tem as luzes ofuscando a visão dos presos, eles não conseguem saber exatamente para onde o vigia está olhando. Isso faz com que esse sistema de vigilância se torne extremamente eficaz, porque você não sabe quem está sendo fiscalizado a cada momento. Isso vai gerar nas pessoas uma sensação de estarem sendo vigiadas o tempo todo. De repente até o vigia pode sair da torre e os presos não perceberiam isso. Do lado direito tem uma prisão norte-americana que segue o modelo do panóptico. E aqui você consegue ver exatamente essa descrição que eu fiz, não é? Uma torre central, onde estão os vigias, com luzes. Essas luzes servem exatamente para ofuscar a visão dos presos que estão nessas galerias todas aqui. Isso é o panóptico. Esse modelo de prisão não foi muito utilizado. Tem uma outra prisão que segue esta forma. Ela acaba tendo uma arquitetura um pouco complexa e ela acaba sendo um pouco limitada em relação ao número de presos que podem, que a prisão pode abrigar. E, então ela não é muito viável pensando no tamanho das populações carcerárias que nós temos hoje. Mas a ideia do panóptico, hoje em dia, ela ganha outras proporções, porque existem outras formas de vigilância. A internet é, de certa maneira, uma forma de vigilância. O controle das operações bancárias é uma forma de vigilância. O fato de você carregar o teu celular para cima e para baixo pode servir como uma forma de vigilância. Então o conceito do panóptico vai fazer surgir algumas ideias sobre usos mais contemporâneos dessa vigilância total. Mas isso é uma discussão que realmente deve ser feita em alguma outra aula, discutindo outro tema. Para nós aqui, nesse momento, serve para entender a noção de utilitarismo penitenciário, ou até que ponto chega o utilitarismo para esse autor, que é o Jeremy Bentham. Na Alemanha, esse já é um autor posterior aos dois. Veja que a obra dele já está no século XIX, no início do século XIX. O Paul Johann Anselm von Feuerbach é o autor do Código Penal da Baviera, o Código de 1813, e de uma certa maneira ele consegue aplicar ideais iluministas na legislação. Essa é a grande importância do von Feuerbach. E é por isso que nós estamos falando dele aqui. É este autor que apresenta um princípio jurídico que vai ser usado pelos penalistas até hoje, que é o princípio da legalidade do direito penal. Essa expressão em latim aqui, que foi criada por esse autor, é repetida até hoje e ela significa: não há crime, não há pena sem lei prévia. Isso vai ser incorporado neste Código Penal da Baviera. Então, esse é o princípio da legalidade. Crime e pena deve estar previsto numa lei anterior ao fato. Quer dizer, eu não posso criar uma lei penal depois do fato para punir alguém. O mínimo de segurança jurídica das pessoas vai decorrer exatamente do fato de que o crime já está previsto na lei. E eu tenho como saber que condutas são criminosas. Ou seja, voltamos à lógica da prevenção geral, aquela do Beccaria. Então, a lei prevê os crimes, as pessoas conhecem a lei, devem conhecer a lei, e assim elas deixariam de praticar condutas criminosas. Esse autor vai usar uma expressão que poderia ser mais ou menos traduzida como dissuasão psicológica. O fato da lei prever condutas e penas para essas condutas que são consideradas criminosas fará com que as pessoas deixem de praticar as condutas. Ou seja, serve como contra-estímulo. Vai dissuadir as pessoas da prática de condutas criminosas. De maneira muito geral e muito ampla, essas são as ideias principais do iluminismo penal ou da escola clássica.
Então, o conceito de utilitarismo que nós discutimos é relevante e a associação que ele tem com a noção de eficiência punitiva. Para que a pena tenha uma função preventiva, o sistema tem que funcionar de maneira eficiente. E isso está muito ligado a vários conceitos, inclusive econômicos, do utilitarismo penal. Também é uma ideia central a noção do livre-arbítrio como fundamento da responsabilidade penal, da responsabilidade criminal. Então, você tem responsabilidade, que nesse sentido é moral, porque você escolheu praticar o crime. É a noção de livre-arbítrio. Isso vai ser muito questionado no direito penal de hoje, por exemplo, em casos de crimes praticados por pessoas que têm alguma espécie de enfermidade, que têm algum transtorno psíquico e que não necessariamente é possível falar em livre-arbítrio. Mas para esses autores, no período em que eles escrevem, qualquer crime deve ser punido como uma escolha racional errada, né, para usar aqui a expressão do Beccaria. Crime é um ente jurídico. Aquela ideia do crime é uma conduta prevista na lei, para que as pessoas tenham segurança. O iluminismo não defende ainda uma função corretiva para a pena, uma função de ressocialização. A ideia de ressocialização é posterior. Para esses autores, efetivamente, o direito penal serve para prevenção geral, contra estimular a prática de crimes pelas pessoas, e como castigo, como retribuição. Retribuição pela responsabilidade moral decorrente do livre-arbítrio e prevenção geral, de modo que, sabendo que há uma lei prevendo uma conduta como crime, sabendo que o processo penal é aplicado de maneira célere, sabendo que a justiça penal é inevitável, lá, aquela ideia do Beccaria, sabendo disso tudo, as pessoas deixariam de praticar condutas criminosas. A criminologia contemporânea, a criminologia do século XX, ela vai apresentar muitas críticas a essas ideias. Exatamente porque, embora sejam ideias muito razoáveis, elas acabam por muitos motivos não se verificando na prática. Esse é o básico da escola clássica. O ideal agora seria fazer algumas leituras, aprofundar o estudo, talvez lendo o próprio Beccaria dos Delitos e das Penas. Esse é realmente um livro que vale um investimento de tempo, porque vai acabar sendo útil para uma série de discussões que virão posteriormente nesse desenvolvimento histórico do pensamento criminológico. Que influências a escola clássica tem no direito penal contemporâneo? Essa é uma questão que eu proponho aqui para discussão. Então você pode deixar seu comentário, pode ir no fórum e deixar alguma observação sobre isso, algum comentário em relação a como o direito penal de hoje ainda funciona com base em noções do iluminismo penal. Talvez fosse bom, inclusive, refletir um pouco sobre se essas noções que ainda estão presentes, elas se verificam concretamente na prática. Ficamos por aqui hoje. Nosso próximo vídeo, nossa próxima videoaula será sobre o tema do positivismo criminológico. Tchau!